Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quarta-feira, dia 15 de janeiro. E para você que vai sair de casa, comece o dia bem informado com as notícias do trânsito. Atenção para você que segue no sentido do interior da rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí. Um acidente no quilômetro 57 deixa 2 quilômetros de tráfego lento no local. O sentido capital segue normal, com tráfego intenso apenas na chegada a São Paulo. Na rodovia Anhanguera e no sistema Castelo Raposo, o tráfego é normal nos dois sentidos. De acordo com a Urbs, em Sorocaba, o trânsito também segue normal para o horário nas principais ruas e avenidas da cidade. Em Itu, 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, depois de serem atropeladas. Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento e as 2 vítimas estavam empurrando o carro quando foram atingidas. Elas foram encaminhadas à Santa Casa da cidade e permanecem internadas. Uma polícia eficiente, uma brincadeira de mau gosto e o resultado: continua preso o jovem de Sorocaba que vive nos Estados Unidos. Desde quinta-feira, a tristeza e angústia de Cláudia não a deixam dormir. Foi quando ela perdeu o contato com o filho. Francisco Fernando Cruz, de 22 anos, foi preso no aeroporto em Miami, nos Estados Unidos, quando embarcava para o Brasil, acusado de cometer crime federal. Ele enviou um e-mail à polícia americana antes de embarcar, alertando sobre a existência de uma carga perigosa em um avião da companhia aérea TAM, porque queria saber se o documento realmente seria interceptado pelas autoridades dos Estados Unidos. Na página do FBI, o trecho escrito por Francisco Fernando: voo não deve decolar, marcado, vai cair, retaliação, carga é perigosa. Estejam avisados. Uma atitude arriscada demais num país marcado pelo horror do terrorismo. A mãe de Francisco disse que ele fez apenas uma brincadeira. Como ele gosta da rede social, então ele queria ver se realmente esse caso de e-mail, a polícia realmente tem um acesso rápido e imediato. Então ele fez só uma prova de testar. Realmente foi o que ele falou. Ele testou para ver se funciona. Francisco Fernando é estudante de marketing e trabalha há 1 ano e meio nos Estados Unidos. Agora, viria a passar uma temporada em São Paulo, onde já havia conseguido emprego. Um rapaz que sempre foi bom rapaz, trabalhador, honesto, boa pessoa, amigo de todo mundo, que tem uma visão do mundo melhor. Jamais há de pensar uma coisa dessa dele. O Itamaraty alertou que todos os brasileiros devem cumprir as leis do país onde estão e que ao Ministério das Relações Exteriores cabe acompanhar o caso para garantir todos os direitos dos brasileiros. As condições do Centro de Detenção Federal em Miami, onde Francisco Fernando está preso, vão ser analisadas pelo consulado. A família deve decidir agora se contrata advogados ou se opta por defensores públicos americanos. Se condenado, Francisco Fernando pode ficar preso por até 5 anos e pagar multa de $250 mil. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, afirma que o caso foi tratado pela polícia e pela companhia aérea. A TAM Linhas Aéreas informa que foi notificada pelas autoridades dos Estados Unidos sobre a suposta presença de uma bomba. E para garantir a segurança dos clientes e da tripulação, a companhia, como já fez em outros casos de alarme falso, reforçou a vistoria de todas as cargas e também de passageiros depois da investigação. Foi confirmada que a ameaça era falsa. O avião decolou normalmente na sexta-feira no horário previsto. Terminou na noite desta terça-feira a greve dos funcionários da Santa Casa de Sorocaba. Segundo o sindicato da categoria, o provedor do hospital assinou o termo de ajustamento de conduta, o TAC, no qual se compromete em não demitir funcionários em um prazo de 30 dias e não descontar os dias parados. Ainda de acordo com o sindicato, os depósitos dos salários atrasados já foram feitos. A assessoria da Santa Casa informou que, mesmo com esta situação, não houve problema no atendimento. Ainda falando em Santa Casa, ontem à noite também o bairro onde fica o hospital ficou sem energia elétrica por aproximadamente 30 minutos. Segundo pacientes e familiares, faltou luz em parte da Santa Casa, mas a iluminação foi mantida na UTI e setores de emergência por conta de geradores. A energia já foi restabelecida no local.
E a notícia de greve agora vem de Salto de Pirapora e Piedade. Por atraso de salário, 70 trabalhadores da empresa de ônibus Serra Azul, responsável pelo transporte escolar e urbano das cidades, estão de braços cruzados. Este já é o segundo dia de paralisação. Terminal e rodoviária vazios. Na rua, os únicos ônibus que passavam eram os intermunicipais. A falta de transporte coletivo causou prejuízos à população. Elaine chegou mais de 1 hora atrasada para trabalhar no centro da cidade. Fiquei das 9 às 9h30 lá em cima esperando o ônibus e não passou. Para vir trabalhar, eu acho que eles têm que tomar alguma iniciativa e tá mudando isso, né? O que a senhora teve que fazer para ir trabalhar? Vim a pé. Todos os ônibus que fazem o transporte coletivo em Salto de Pirapora estavam na garagem da empresa. 50 funcionários paralisaram as atividades desde a madrugada de terça-feira. De acordo com o sindicato da categoria, salários e benefícios estão atrasados desde o fim do ano passado. 2 meses sem salário, sem tique refeição, 3 meses sem tique, cesta básica, 1 mês de cesta básica. Plano de saúde, foi cortado a pensão dos trabalhadores. A empresa também faz o transporte escolar no município. De acordo com esta agente de bordo, está difícil pagar as contas de casa. A gente está sem dinheiro, sorte que o marido está trabalhando para poder, né? Senão, não sei o que ia acontecer. No fim da tarde, o sindicato entrou em reunião com o prefeito no Paço Municipal, com o objetivo de discutir alternativas para funcionários e para a população. Aproximadamente 20 funcionários da mesma empresa também paralisaram as atividades em Piedade. Depois de uma reunião com sindicalistas, a prefeitura anunciou que, se os problemas não forem resolvidos, uma outra companhia de transportes será contratada emergencialmente já nesta quarta-feira. Segundo o sindicato, os funcionários só voltam ao trabalho depois que a situação for resolvida nos 2 municípios. Resolvendo aqui e não resolvendo lá, continua parado aqui. Resolveu Piedade e não resolveu aqui, continua parado as 2 empresas. Nossa equipe entrou em contato com a empresa, mas não fomos atendidos. Segundo o sindicato da categoria, o prefeito de Salto de Pirapora vai se reunir com o setor jurídico da prefeitura para rever o contrato com a empresa. Ativistas denunciam zoonoses de alumínio por supostos maus tratos. Para se ter uma ideia da situação, uma única funcionária é responsável por 85 animais. As imagens são fortes, fezes e urina misturadas à ração, o local superlotado. Animais doentes se misturam aos sadios. Casos mais críticos esperam na sala de cirurgia, que está assim. A denúncia de maus tratos partiu desses integrantes de uma ONG de proteção aos animais. Alguns se emocionaram. Animal nenhum merece viver nessas condições. Eu não gosto de ver eles assim. Eu queria que tivessem comida na hora certa, tudo limpinho. Nenhum ser pode viver nessa situação. Olha que horas são. Não foi limpo os canis até agora. A fachada das zoonoses de alumínio já mostra que o prédio está longe de ser exemplo de cuidados. Os voluntários cobraram o veterinário responsável pelo setor. Quem veio dar água e comida para os cachorros aqui fui eu. E que eu fiquei sabendo que o senhor colocava comida, não limpava. Não limpava, eu vou limpar canil. O homem não quis gravar a entrevista. Nós chamamos um veterinário para avaliar as imagens. A conservação dos ambientes é inadequada, a acomodação, o acúmulo de animais, a concentração de animais. Essa cena das fezes misturado com alimento, com urina do animal num espaço pequeno e o animal acuado ali no canto. Animais que precisam de um tratamento específico, isso é extremamente errado. Não precisa ser técnico para saber que isso não é correto. Aqui no local, somente uma pessoa para tratar dos 85 animais. Um médico veterinário até vem aqui 3 vezes por semana. Os medicamentos utilizados não são comprados pela prefeitura. Segundo a única funcionária, o dinheiro dos remédios sai do bolso dela. A maneira a qual eles são armazenados é criticada pelo veterinário que analisou as imagens. O material de controle de ectoparasitas misturado com vermífugo, com outros medicamentos de uso oral, numa plataforma, numa prateleira, nessa base completamente... É tudo errado. Integrantes da ONG foram até a prefeitura cobrar do poder público, mas foram informados por um assessor que não seriam recebidos. Eu quero uma posição agora, porque se ela não vier me dar uma posição agora, da situação ser mudada agora lá, eu vou armar um protesto aqui de mais de 300 pessoas aqui.
A nossa equipe foi atendida pelo diretor administrativo. Nós estamos com uma situação financeira não muito favorável, tá? Não justifica talvez isso, nós estamos procurando junto com a ONG uma parceria justamente com essa mão de obra, que é uma mão de obra que não é qualquer pessoa que vá se dedicar a um canil, aquilo é uma dedicação plena dentro do canil. Eu calculo que no espaço de mais 20 dias nós estaremos com aquele canil numa situação como tem que ser feito mesmo. Mas para os ativistas, 20 dias é tempo demais. Eu acho melhor eles ficar na rua do jeito que está. É um absurdo. Assim realmente não dá para continuar. A chuva de ontem em Sorocaba foi muito forte. O nível do rio Sorocaba chegou ao limite e quase transbordou, como nós podemos ver nas imagens. O Corpo de Bombeiros atendeu 3 ocorrências de queda de árvores na estrada que liga Sorocaba e Peró e em ruas dos bairros Cruzeiro do Sul e Ouro Fino. No Jardim Morumbi, uma árvore caiu em uma garagem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum carro foi danificado. Em Jundiaí e Itu, os bombeiros também registraram queda de árvores, também, felizmente, sem vítimas. E olha só, por conta do forte calor, a quarta-feira pode ter chuva no fim da tarde e no começo da noite. Sorocaba tem mínima de 21 e a máxima de 32 graus. Vamos ver então como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em São Roque, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Mesma mínima prevista para Campo Limpo Paulista. Itapetininga registra a mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Jundiaí, a máxima pode chegar aos 32 graus. 7 horas e 23 minutos. Agora nós vamos a São Paulo, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques desta quarta-feira, com Patrícia Rocha. Faltando menos de 2 meses para o Carnaval, um fato triste aconteceu no Rio de Janeiro. O vice-presidente da Escola de Samba Salgueiro foi baleado quando saía do trabalho em Vila Isabel. Mais informações com o repórter Rafael Paiva. De acordo com testemunhas, Marcelo Tijolo, de 47 anos, atual vice-presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, saía do escritório onde trabalha no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio, quando foi abordado por um homem em uma moto que efetuou vários disparos contra ele. 3 atingiram a vítima, um na mão, um na perna e outro na barriga. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado consciente para o Hospital do Andaraí, zona norte do Rio, e depois encaminhado para o Hospital Souza Guiar, no centro da cidade. Ele passou por cirurgia e, segundo a esposa de Marcelo, o estado de saúde dele é estável. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Vila Isabel. Olha, agora são 7 horas e 28 minutos. O assunto agora é a saúde. Sabe aquela dor de cabeça que incomoda muita gente? Pois é, tem enxaqueca. E quem tem a enxaqueca sofre, viu? Dependendo do caso, a crise pode durar até 3 dias. Vamos entender melhor este problema no assunto da reportagem. Um som normal, como o toque do telefone ou a TV, se torna insuportável. O barulho do ventilador, então, parece uma hélice de helicóptero para a Ângela quando ela tem uma crise de enxaqueca. A sensibilidade ao som é um dos principais sintomas da doença e, para piorar, o local de trabalho dela fica bem em frente a uma avenida movimentada. Outro sintoma, este mais conhecido da enxaqueca, é aquela dor de cabeça de tirar qualquer um do sério. É uma dor chata que não, na realidade ela não diminui, ela só tem uma intensidade bem maior. Barulho, nada. Tudo parece, na realidade, um barulho enorme dentro da cabeça. Outro incômodo é a fotofobia, a irritação com a luz. Tem que ficar isolado, tem que ficar no escuro. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos pacientes com enxaqueca tem entre 25 e 45 anos. E as principais vítimas são elas. Estima-se que de 5 a 25% das mulheres sofram com a doença. A mulher passa a sofrer mais de enxaqueca do que o homem. Isso devido ao ciclo menstrual, ao estrógeno, aos hormônios femininos que estão envolvidos. Este neurologista explica que a enxaqueca é um problema genético. Tem que ter uma predisposição para ter este tipo de dor de cabeça. Você tem história familiar para enxaqueca. Às vezes a pessoa ela sofre de enxaqueca, mas às vezes tem
o pai, a mãe, o irmão, o primo que também sofre. Então tem uma base genética para isso. Para evitar as crises e reduzir a intensidade da dor, sempre é recomendável tomar alguns cuidados no dia a dia, além do tratamento médico indicado. A pessoa que sofre de enxaqueca, ela precisa sim inibir os fatores que causam dor. Às vezes alguns alimentos, estresse, noites mal dormidas. Ela precisa ter uma vida um pouco mais regrada. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, que é o 15 32 38 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!